Me chamo Clara Del Armelina e hoje estamos aqui para comemorar, mas também falar a respeito do cinema de Kurosawa, o cineasta que completaria 115 anos agora em 2025. E para essa conversa a gente chamou Filippo, jornalista, crítico de cinema. Olá, aqui é o Filippo Pitanga, crítico, pesquisador e curador de cinema, e estou presente para falar sobre Akira Kurosawa, um dos maiores cineastas de todos os tempos, um dos meus favoritos e, com certeza, que está no coração de toda a cinefilia ao redor do mundo. Ele que ajudou a popularizar o cinema japonês, principalmente fora de seu próprio país, e também o gênero Shambara, que seria associado aos grandes filmes de samurai, protagonizados em muito na sua carreira pelo ator assinatura e alter ego Toshiro Mifune, que trabalha praticamente em metade de seus 30 longas-metragens. Sim. Bom, conte-nos um pouco sobre a trajetória de vida e história de Kurosawa, antes do cinema mesmo. A gente deve observar um pouco da carreira e também da vida inicial do diretor para entender como ele chegou à sua linguagem. Filho de um professor, tendo uma vida razoável, tendo bons recursos, ele pôde assistir muito cinema que o pai levava, principalmente numa popularização do cinema hollywoodiano, com o cinema sonoro, em que o som começou a se tornar síncrono e passou a ter vários grandes sucessos dos Estados Unidos comercializados no mundo inteiro. Isso vai ajudar a formar uma linguagem que ele já aprenderia desde criança. Ele também teve muitos irmãos e muitos deles acabaram falecendo muito cedo, precocemente, o que acaba causando um luto, uma superação desde jovem. Outros foram casar e acabaram morando distante, e também até outro irmão envolvido com cinema, infelizmente, tirou a sua própria vida quando o cinema se torna sonoro, porque ele era narrador de cinema mudo, o não síncrono, e quando ocorre a conversão, acaba com esse tipo de profissão e ele não consegue superar aquela perda. E o que você diria que é o diferencial de Kurosawa, o que o destacou para o cinema não só oriental, mas mundial? Todas essas maturidades que ele teve que passar muito cedo ajudam também num sentido de epopeia que ele pessoalmente e o Japão como país também passavam. Até mesmo pelo envolvimento do país na Segunda Guerra Mundial a partir da década de 30, e que vai marcar o trabalho dele com cineastas de sucesso daquele momento, que faziam filmes sobre questões atuais, e principalmente com a produtora que se tornaria uma das maiores do Japão até hoje, a Toho. Os diretores que foram seus mentores acreditaram em Kurosawa, que começa trabalhando como assistente de direção, cenografista, criando cenários, o que vai explicar muito do porquê que ele amava construir grandes sets, escolher locações, e revisão de roteiro, que também era uma paixão dele, que ajuda muito ele a escrever os seus próprios roteiros posteriormente, mesmo que ele seja um cineasta muito conhecido por adaptar grandes obras literárias do mundo inteiro e de todas as línguas, mais notadamente seu escritor favorito, Dostoiévski, alguns outros soviéticos, Gorky e até mesmo o grande britânico William Shakespeare, com duas das maiores adaptações da história até para os fãs do bardo, que são Trono Manchado de Sangue, uma adaptação de Macbeth, e Ran, uma adaptação de Rei Lear. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso no futuro da carreira dele. Ainda na década de 30, como assistente de direção, seu sonho inicial era ser pintor, o que leva a mais uma de suas linguagens. Já estamos na terceira, Shambara, adaptação literária, e ele queria ser pintor. Mas, por causa dos investimentos, que era necessário muito naquela época, ele acaba não continuando esses estudos e, dentro do cinema, ele adapta isso para os storyboards, que são a gente desenhar quadro a quadro, decupar as cenas que vão ser filmadas dentro de um desenho, de um croquis, para que a gente treine num espaço que a gente pode controlar aquilo que a gente vai montar em cena posteriormente. É evidente que ele não pintava à mão quadro a quadro, porque cada segundo de um filme tem 24 quadros em teoria.
Ele não poderia fazer isso a forceps. Então, ele pintava grandes cenas que eram chave para momentos históricos de seus filmes e aquilo iria nortear a bússola do que ele filmaria. Alguns desses quadros de storyboard estão até hoje vendidos em leilão a preço de ouro. Kurosawa é tão grande porque as características o fizeram ser tão grande. E quais as características que você pode trazer sobre o cinema de Akira Kurosawa? Ele começa a fazer seus próprios filmes na década de 40, começando com a saga do judô, que curiosamente acaba sendo acusado pelo Japão antes da derrota na Segunda Guerra Mundial por ter sido muito norte-americano, muito estadunidense na linguagem dele, hollywoodiana, de montagem, de jornada heróica, e ajuda naquele momento ele ser amigo de outro grande mestre oriental, Yasujiro Ozu, que faz um pouco de uma campanha para que o filme passe na censura. É curioso a gente ter começado falando dos filmes norte-americanos que ele amava, porque isso vai marcar a carreira dele sempre com uma dicotomia dos dois lados. O Japão achando que ele faz, às vezes, uma linguagem muito ocidental, e o Ocidente achando que, às vezes, ele é muito japonês, muito local e muito comprometido com suas próprias causas sociais. Essa dicotomia vai levar até mesmo a alguns dilemas e dialéticas em produção, porque às vezes o Japão não vai produzir seus filmes e o Ocidente vai ter que vir em socorro, e às vezes o contrário. Quando ele começa na década de 40, dois filmes são importantes de serem falados por causa da parceria que começa com seu ator assinatura Toshiro Mifune, que são O Anjo Embriagado, que ele nem era protagonista, mas rouba a cena, porque um médico se vê eticamente em dúvida se cura ou não um mafioso que está com tuberculose. Mafioso este interpretado por Mifune. E depois Cão Danado, que é um policial que tem sua arma perdida para um criminoso, começa a cometer vários assaltos com ela, mas que ele depois, ao investigá-lo, vai ver que ele só o fazia por necessidade extrema. Evidentemente, Kurosawa influenciou muita gente, né, dada a sua trajetória. E que influências? O que você poderia dizer sobre um cinema pós-Kurosawa? Mifune vai continuar com Kurosawa para o maior clássico na virada da década para 50, quando ele faz Rashomon. Este filme, sim, vai fazer com que sua fama alcance todo o Ocidente. Ele foi inscrito, sem ele saber, no Festival de Veneza por uma produtora italiana. Quando ele ganha, inesperadamente, o Leão de Ouro, todos vão à loucura. O filme é comercializado no mundo inteiro com legendas, o que era difícil na época, até mesmo nos Estados Unidos, e cria um mercado para o cinema oriental, abrindo caminho para cineastas já famosos, como Mizoguchi e como o próprio Yasujiro Ozu, que já havia ajudado Kurosawa anteriormente, e vai abrir para os futuros cineastas, como Takeshi Miike, como Takeshi Kitano, como Najima Oshima e vários outros que fariam um mercado ocidental graças a essa abertura. Com isso, Kurosawa é marcadamente um dos maiores cineastas de todos os tempos por si só, influenciando filmes de todas as eras, inclusive faroestes, como, por exemplo, O Homem que Matou Facínora, porque Rashomon é contado da morte de um samurai e de uma violência cometida contra sua esposa de várias perspectivas, mostrando que não existe uma verdade única, e sim pontos de vista que se complementam. Qual é a verdade? Qual é a mentira? E esta perspectiva multilateral influenciou filmes notoriamente, como, por exemplo, O Homem que Matou Facínora, com o grande ator James Stewart, um dos meus favoritos. Além, evidentemente, de outros grandes filmes que contam sua história através de muitos pontos de vista. E também gostaria muito de saber qual é o seu filme favorito de Kurosawa e por quê? O que o marcou dessa maneira para ser o seu favorito? Faz O Idiota, que ele queria muito adaptar Dostoiévski, seu escritor favorito. O filme é adaptado para o Japão, se passando no Japão feudal, mas não consegue obter o maior sucesso possível, mesmo com a carreira em ascendência.
Além disso, ele em 54 vai fazer talvez o seguinte maior sucesso de sua carreira, que é o meu filme favorito, porque marcaria a minha infância, apesar de eu não estar vivo na época. Seria o filme que, quando eu visse, minha família ficou sempre influenciada por ele, me mostravam quando criança, e a gente brincava de samurai em casa, graças aos 7 Samurais. E eu digo assim, como que foi a recepção desse filme internacionalmente? Hollywood chegou a entrar em contato com Kurosawa, outros cineastas? Qual foi a recepção mundial, global, de 7 Samurais, por exemplo? Já havia ali os duelos ao pôr do sol, só que ao invés de pistolas, era com espadas. E também vamos fazer aquele mesmo ponto de vista múltiplo de Rashomon, só que dessa vez com cada um dos 7 samurais que vai se agregando à história. E cada um deles com suas próprias motivações, personalidade e também com a sua própria história a agregar. 7 Samurais vai ganhar o Leão de Prata em Veneza, fazendo com que cada vez mais Kurosawa estivesse renomado no mundo inteiro. Ele continua a fazer seus sucessos, inclusive trazendo mais adaptações, como de Gorky com Halé, como muito mais bem sucedido até do que O Idiota de Dostoiévski, e como de Shakespeare com Trono Manchado de Sangue, que é a primeira adaptação que ele faz de Shakespeare, fazendo uma adaptação de Macbeth. Mas, mais uma vez, ele influencia o mercado ocidental com Fortaleza Escondida. Esse filme, sobre uma princesa que atravessa um campo inimigo para retornar ao seu próprio território, acompanhada de seus leais escudeiros, influenciaria ninguém mais, ninguém menos do que George Lucas, com Star Wars, que reconhecia notadamente a influência de Kurosawa em sua maravilhosa saga espacial. Isso vai depois ser muito importante. Por quê? Kurosawa, com um sucesso crescente, fazendo filmes cada vez mais em produções reconhecidas no Ocidente e com coproduções internacionais, era chamado para fazer trabalhos de maneira mais pública e coletiva. Ele vai ser chamado nos Estados Unidos, por exemplo, e vai ter influências como um artigo na revista Life, que ele queria filmar um filme chamado Runaway Train, inspirado nesse artigo. Ele não consegue, que só 20 anos depois seria filmado pelo diretor Konchalovsky, e também foi chamado para fazer um épico sobre a Segunda Guerra Mundial de 2 pontos de vista, o japonês e o norte-americano-estadunidense, que seria Tora, Tora, Tora. Essa sim, infelizmente, seria a desgraça de sua carreira, porque o filme foi marcado por inúmeros problemas, quiseram empurrar uma equipe que não era a dele, disseram que chamariam outro diretor bem importante para filmar a parte norte-americana e acabar chamando alguém bem menos importante. E isso vai fazer com que, ao invés de um David Lean, que era o diretor pretendido, o próprio Kurosawa não se sentisse tão valorizado. Chamaram Robert Fletcher. E aí ele acaba sendo substituído. Isso vai fazer um down muito forte na carreira dele. Também vai fazer uma cisão, que ele faça os últimos trabalhos com o ator assinatura dele, Toshiro Mifune, principalmente Barba Ruiva, que foi um filme que dividiu opiniões. Acaba sendo o último dos trabalhos com ator assinatura, que fez praticamente metade dos 30, e a metade da carreira dele também é marcada aí. Porque se até então ele havia feito 23 dos 30 filmes, na outra metade da carreira dele ele só faria 7. De 5 em 5 anos. Então ele acabaria virando quase um diretor bissexto mesmo, fazendo talvez com mais dificuldade, mas também com maior produção. O Ocidente ajuda muito, porque é aí que vem o George Lucas ajudar a financiar, vem o Francis Ford Coppola, vem o pessoal da nova Hollywood, que apreciava muito o cinema dele, e ajudam ele a produzir e a internacionalizar os seus trabalhos, como, por exemplo, Kagemusha, A Sombra do Samurai, que ganha a Palma de Ouro em Cannes, e o Oscar, depois do trabalho anterior, lembremos, a Fortaleza Escondida ter ganhado o Urso de Ouro, completando os 3 grandes festivais europeus. Rashomon ganhou o Leão de Ouro, a Fortaleza Escondida o Urso de Ouro em Berlim, e Kagemusha a Palma de Ouro em Cannes, e depois ele faz a outra maior obra da vida dele, que é Han.
que é uma obra-prima, né, gente? Que se Kagemusha já era, com aqueles vários exércitos de cada cor, e que tem a típica história meio o príncipe e o mendigo, né? Ou que o Chaplin fez, por exemplo, no Grande Ditador, que um ditador coloca um sósia em seu lugar, que é um personagem do Chaplin que aludia ali ao personagem dele do Carlitos. Não é o Carlitos, mas é como se aludisse ao Carlitos, né? O Tramp, que é um personagem completamente humilde, que é colocado no lugar de um imperador, e Kagemusha vai fazer isso, é chamado um mendigo para estar, um camponês para estar no lugar do grande general samurai que estava morrendo, para que os outros exércitos não soubessem que estaria sem liderança para dominá-lo. E depois Han, que é sobre Rei Lear de Shakespeare, ou seja, um rei orgulhoso um imperador orgulhoso que não dá o seu reino para o filho mais fiel, mas acaba, por causa do orgulho, tendo o reino disputado na sua morte pelos filhos desleais, que seriam capazes de esfaqueá-lo pelas costas. Então, Han, nos storyboards que já falei de suas pinturas originais, talvez seja daqueles mais belíssimos, e vai encerrar praticamente sua carreira com alguns filmes depois mais independentes, como Sonhos e Rhapsody em Agosto, depois apenas póstumamente. Perfeito, Felipe, muito obrigada por essa conversa, por essa entrevista, ajudou com certeza todo mundo a conhecer muito mais sobre Kurosawa, o aniversariante de 115 anos de 2025. E é isso, até mais, até uma próxima, muito obrigada.